Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Sextamos de novo! Semana passou rapidinho e hoje nós vamos para nossa aula de ciências. Então, na semana anterior, nós começamos a ver, a respeito da luz. O que é a luz e quais são as fontes primárias e secundárias que nós conseguimos com que essa luz apareça, lembram? Hoje nós vamos trabalhar uma coisa que tem muito a ver com a luz. Inclusive, se a luz não existisse, essa coisa também não existia. Alguém já tem um palpite do que é? Hoje nós vamos trabalhar sobre sombras, né? O que será que são as sombras? E por que nós temos a impressão que de vez em quando a sombra sai por aí andando atrás da gente, né? Eu quero que vocês observem um exemplo e depois a gente começa a conversar. Vamos lá? Apaguei até as luzes para nós observarmos aí. Então, de onde vem a sombra? A sombra, ela vem através do movimento do Sol, certo? São locais em que o Sol não consegue chegar porque de alguma forma tem uma barreira, né, que impede que esse feixe de luz, né, que o Sol atravesse. Então, onde essa barreira está, acaba fazendo a sombra. Como que a gente pode entender isso? Digamos que, tá, o meu celular vai ser o nosso Sol, tá? E esse aqui vai ser o produto que vai fazer a nossa sombra. Quando o Sol está desse lado, se vocês observarem, a minha sombra está aqui. Por quê? A luz do Sol sai e ela chega em um objeto em que a luz do Sol não atravessa, não é um objeto transparente como uma janela, um vidro, por exemplo. Então, né, como o Sol não consegue ultrapassar aqui, ele forma essa linha que nós chamamos de sombra, um lugar onde o Sol não chega. Se o Sol estiver do outro lado, que são as situações aí do nascer e do pôr do Sol, por exemplo, da mesma forma o Sol bate no objeto e gera sombra aonde ele não consegue chegar. Aí, talvez vocês já tenham observado que tem um horário do dia em que a nossa sombra está exatamente em cima de nós. Em cima não, embaixo. E por que acontece isso? Porque o Sol está em cima, né? No meio-dia, né? Na metade do dia, costumamos dizer que o Sol está no centro do céu, né? Então, ó, a nossa sombra, calma aí, aqui. A sombra está no meio, porque o Sol está exatamente em cima das nossas cabeças. Então, ele chega num ponto em que ele passa a luz para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, porém o Sol não consegue atravessar o nosso corpo. E é aí que a sombra está debaixo dos nossos pés. Conseguiram entender? Então, a sombra depende, né? A posição da sombra depende do movimento do Sol. Ok? Vamos continuar nossa aula? E aí, deu para entender por que é que a sombra anda? Por que é que a sombra se mexe tanto durante o dia? Diferente disso acontece quando o Sol se depara com um vidro, né? Um material aí transparente. Então essa luz consegue atravessar e o vidro não gera sombra. Olha que interessante, já sabiam disso? Turminha, ali na página 238, nós temos as três situações, né? Situação do nascer do Sol, do meio-dia e do pôr do Sol, que foi aquela mesma situação que nós vimos aqui com a luz do celular, tá? Aonde esse Sol não chega, é muito comum a temperatura ser um pouquinho mais fresca, porque o solo, porque esse ambiente não esquenta, né? Então, o nosso Sol, por exemplo, ele gera calor. Então, onde temos sombra, costumamos dizer que é um local mais fresco, um local de temperaturas aí mais amenas. Já passaram por uma situação em que o dia está completamente ensolarado e vocês ficam procurando uma sombrinha para se refrescar? Olha aí um grande exemplo. Turminha, passando por essa explicação, tá? Nós temos aí algumas atividades. Primeiro, a prof vai pôr aqui no vídeo
três imagens, tá? Nessas três imagens nós temos uma fonte de luz e temos uma sombra, tá? Vocês vão ter que observar essas imagens, registrar lá no caderno de vocês e me mandarem se a fonte de luz dessa imagem que a prof vai colocar, ela é primária ou secundária. Prof, não lembro o que é isso. Volta lá na apostila, lá na página 234, tem ali o que são fontes primárias e fontes secundárias. E na 235 nós temos uma imagem como exemplo, tá? Então volta lá para lembrar. O que mais? Tem sombra nessa imagem? Se sim, vocês devem me falar por que tem sombra. Aonde que essa luz está batendo que está gerando uma sombra? Não tem sombra? Por que não tem sombra? Onde essa luz consegue ultrapassar que ela não faz sombra? Entenderam? Então tá. Depois disso nós temos algumas atividades ali na página 239, tá? 3 perguntinhas para responder sobre essa questão de sombra e movimento do sol e materiais ali transparentes, né, translúcidos ou opacos que acabam gerando essas sombras, belezinha? Agora a gente vai para uma parte muito legal da nossa aula. Vocês sabiam que nem tudo que a gente enxerga é realmente da cor que a gente enxerga? Como assim, professora? Nem tudo realmente é o que parece. Muitas coisas têm as suas cores mudadas de acordo com a luz que elas recebem, tá? Ali na apostila, nós temos um textinho que fala assim, qual cor você vê? E nós temos aí um exemplo de que a luz refletida em um objeto pode sim mudar a cor dele, tá? Um exemplo disso é o arco-íris. Como assim? Já ouviram falar que o arco-íris, né, acontece depois da chuva, quando sai sol depois da chuva? E é exatamente assim. A luz reflete nessas gotículas, nessas partículas e forma o nosso arco-íris. E dependendo da forma que ela bate, ela muda as cores. É aí que nós temos todas as cores do nosso arco-íris. Nós temos também uma pedra que é chamada de prisma, tá? Ele é um objeto sólido de cristal que, conforme a luz bate nele, ele reflete feixes de luz de cores diferentes. Então, olha aí o exemplo de que a luz interfere sim na cor que nós enxergamos. Os nossos objetos, as nossas coisas. Será que uma rosa ela realmente é vermelha? Será que o céu realmente é azul? O que será que acontece? Agora, peguem ali a apostila de vocês na página 241 e escutem e acompanhem a leitura. Tudo isso acontece por conta do cérebro, do olho humano e a luz, que tem muito a ver com toda essa conversa. Então, o olho humano tem células especializadas em captar tipos de cor. Elas são sensíveis apenas às luzes vermelhas, verde e azul, que compõem a luz branca. A composição dessas 3 cores dá origem a todas as variações que somos capazes de ver. Mas isso não é válido para todos os animais. As aves e cães, por exemplo, enxergam cores diferentes das cores do ser humano. Vocês conseguiram entender? O nosso olho, ele tem células, né, especializadas que conseguem captar as cores vermelhas, azul, verde, né, e o branco, que é a luz. A partir dessas cores, o nosso olho e o nosso cérebro entende as demais cores, né, que são as diversas cores que aparecem aí pra gente.
Diferente disso são as aves e os cachorros, né, os cães. Eles enxergam de forma completamente diferente. Então vocês já devem ter visto em filmes, em desenhos, né, que eles acabam ali mostrando a visão do cachorro e o cachorro enxerga de outra forma, porque os olhos desses animais não têm essas células especializadas e não conseguem enxergar essas cores que nós conseguimos ver. Agora, a gente vai fazer uma experiência, tá? Que fala exatamente sobre esse negócio de cor e vocês vão ter que fazer aí na casa de vocês para responder algumas questões para mim. Vamos ver o que a gente vai usar? Então vamos lá, o que nós vamos precisar para fazer essa nossa experiência? Primeiro, uma caixinha de papelão, tá? Eu peguei uma caixinha que eu ganhei da Ana. Prof, eu não tenho uma caixa tão grande, pode ser uma caixinha menor, não tem problema. O que vai importar é a forma que a gente vai cortar ela para conseguir fazer, tá? Então na parte de cima, na parte da tampa, nós vamos cortar um retângulo, tá? E na parte lateral, nós também vamos cortar uma entradinha, uma portinha, que é por onde a nossa luz vai passar, tá? Vamos precisar de papel filme, papel filmito, aqueles de embalar as coisas e guardar na geladeira. Prof, não tenho. Dá certo também com aqueles pacotinhos que vem verduras, que a gente compra na frutaria e põe as verduras dentro, porém ele é um pouquinho menos transparente, então vocês não vão conseguir ver com tanta clareza, mas também dá certo, tá? Canetinhas, uma tesoura e uma fita. Então, ó lá, peguei a minha caixa, peguei a minha tesoura, cortei a parte da tampa, tá? Nem precisa ser um retângulo tão grande, eu dei uma exagerada. Então tá bom. Fizemos, né, a primeira parte, tira a caixinha. Agora, nós vamos pro papel filmito, tá? Nós vamos precisar de um pedacinho pequeno, não é um pedaço grande. Cortei uma tirinha. Vou dividir minha tira no meio. Então, ó lá. Depois disso, por dentro da caixa, nós vamos colar nesse buraquinho aqui. No buraquinho na portinha da lateral, que é por onde vai entrar a nossa luz. Pega a fita. Então, ó, se vocês olharem aqui, o plastiquinho ficou na portinha da nossa caixa, tá? Depois, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a canetinha, eu vou começar com a vermelha. E vou pintar o meu plastiquinho pelo lado de fora, tá? Com a canetinha vermelha. Então, vamos lá. Depois disso, nós vamos pegar um objeto da nossa casa. Me dá esse cacto bola aí, pequenininho. Vamos colocar dentro da caixinha e vamos tampar. Apague as luzes, por favor. Vamos precisar, né, de uma lanterna ou, no caso aqui, do flash do celular. E devemos colocar aqui dentro, tá? Aí, vocês vão observar, eu já vou mostrar pra vocês, calma. Vocês vão observar aqui e vão me dizer qual é a diferença de eu colocar a minha luz em frente a um papel vermelho, em frente a um papel azul, e se eu colocar simplesmente em cima da flor. O que será que acontece, tá? Então, pera aí que agora vocês vão ver. Viram na foto? Será que dá alguma diferença? Prof, como que eu vou saber se dá diferença? Vamos ter que fazer sem nenhuma luz, tá? Coloca o cacto aqui dentro
tampa e põe a luz aqui sem nenhum dos plásticos, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que com a cor azul, ok? Então vamos lá. Peguei meu plastiquinho. Quanto mais esticado vocês conseguirem deixar o plastiquinho na porta da caixinha, melhor fica pra pintar, tá? Então, vamos lá. Plastiquinho colado de novo. Vamos pegar a canetinha azul e vamos pintar o plastiquinho. Eu acho o efeito da azul mais legal. Então, lá. Plastiquinho pintado. Vamos fazer o mesmo processo. Apaga a luz, por gentileza. Eu adoro esse efeito. Então, lá dentro vai acontecer uma coisa um pouco mais interessante, que vai dar pra gente ver de uma forma mais clara. Olhem a foto aí. Outro exemplo é um semelhante ao do prisma, né, que reflete ali de várias cores e bem diferentes. É a minha necessaire, né? O meu celular tá aqui dentro e se vocês observarem, aqui na mesa a luz está refletindo várias cores diferentes. Então nós temos um tom de verde aqui, temos um tom mais próximo do azul, o roxo, o rosa. Aqui tem um tom que é um pouquinho mais alaranjado e para trás, aqui onde vocês não estão vendo, está amarelo. Muito semelhante ao que? Arco-íris, certo? Então ele reflete de uma forma em que as cores se espalham ali de maneiras diferentes. É um objeto só, tá? Mas a luz, ela bate aqui. A necessaire em si, ela é furta-cor. Eu vou mostrar ela pra vocês com a luz ligada. Mas quando reflete a luz, olha aí o que acontece, tá? Muito semelhante ao exemplo da nossa caixinha. Por que que deu diferença? Por que que lá no vermelho eu enxergo só de um jeito, no azul só de outro jeito e aqui de outro jeito? É por conta da cor, tá? Então lá nós colocamos cores bem específicas. Colocamos o vermelho e o azul. A necessaire, eu vou mostrar pra vocês, ela já tem um furta-cor, ela já tem esse efeito cristal. Então a luz bate nela e reflete de outra forma. Lá a luz atravessa, tá? A luz atravessa o plastiquinho vermelho e reflete o negócio lá dentro, tá bom? Prof, eu posso fazer com outras cores o plastiquinho? Pode, não tem problema, tá? Mas o amarelo não vai aparecer muito bem e o verde tem que ser um verde bem vivo pra vocês conseguirem observar lá dentro, beleza? Olha aí, minha bolsinha super discreta. Então, se vocês olharem ela, né, de acordo com a forma que eu mexo, a luz bate nela e ela muda a cor, tá? A lanterna estava lá dentro e refletiu várias cores. Então, ó, tem verde, tem rosa, tem amarelo, tem azul, enfim, dependendo da maneira como eu mexo e a luz bate, ela fica de uma cor diferente. Isso é o furta-cor, tá? É aquele negócio que não tem uma cor só, que tem várias. Belezinha? Galera, façam a experiência, registrem lá, prof, eu não consigo fazer, eu não tenho material. Olha a foto, tá? Tem as fotos no vídeo, olha certinho e me diz aí o que vocês acham, tá? Quanto mais baixinho for o objeto, melhor fica. O meu cacto ficou um pouquinho grande ali, mas deu certo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, chamem a prof vai ajudando vocês. Façam a leitura do texto, mesmo a prof tendo explicado, para vocês entenderem bem certinho como que é esse negócio, ok? Um beijão pra vocês e até segunda-feira!